Chegamos mais uma vez para desenvolver os principais assuntos que marcaram os últimos dias aqui na Assembleia Nacional. Eu sou a Ana Yara Paz. E nesta que é a 31ª edição, vai poder acompanhar o encontro de trabalho entre o secretário-geral do Fórum Parlamentar para a região dos Grandes Lagos, Egírio Prósper, e o secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola, Pedro Agostinho de Neri. Entretanto, saiba que esteve em Luanda uma delegação de altos funcionários do Parlamento de São Tomé para trocas de experiências com quadros do Parlamento angolano. Por isso, confira nos próximos minutos estas e outras notícias. O secretário-geral do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Prósper Egírio, chegou a Luanda para uma visita de trabalho. O objetivo é o de analisar o caderno de encargos referente à 6ª sessão ordinária da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da Região dos Grandes Lagos, que será realizada de 1 a 3 de dezembro deste ano na capital angolana. Prósper Egírio recebeu cumprimentos de cortesia de Pedro Agostinho de Neri, secretário-geral da Assembleia Nacional e de altos funcionários da Casa das Leis. Durante o encontro entre os dois secretários, Prósper Egírio falou dos objetivos da sua visita a Angola. La dernière assemblée plénière du Forum, qui s'est tenue au mois de... Quando a última Assembleia Geral na plenária que se realizou no mês de janeiro em Nairobi deste ano, acordamos de realizar a 6ª plenária da Assembleia Geral aqui em Luanda. E tendo em conta a concordância das autoridades angolanas em albergar esta plenária, desloquei-me para Angola, no sentido de podermos ver as questões organizativas, sobretudo no que tange às questões logísticas e também à finalização da agenda e do programa das matérias que serão abordadas durante esta plenária. Dizer que esta é uma organização jovem e uma organização que tem apenas 4 anos de existência e nós estamos nesse momento em termos de podermos granjear alguma estatura e nisso baseia-se em termos de organização e também de meios humanos. E nós estamos sediados, o secretariado está sediado na República Democrática do Congo e nós estamos nesse momento em envidar esforço para poder estabelecer o secretariado. Bom, também temos problemas, como sabem, é uma organização na qual faz parte os países da região dos Grandes Lagos e, como sabem, no plano político, muitos países que também integram essa região ainda não têm alguma estabilidade. São essas questões que nós fomos vendo e temos, de facto, isso na agenda como sendo uma das questões para poder se rever e na forma que nós estamos a trabalhar para estabelecer o secretariado e também vermos as questões que têm a ver com as políticas dos países que integram a organização. Des pays qui connaissent encore des conflits, et alors on doit s'occuper de tout ça. Um grupo de funcionários da Assembleia Nacional da República Democrática de São Tomé e Príncipe esteve em Luanda durante 12 dias, onde cumpriu um programa de visita à Assembleia Nacional de Angola. Durante a sua estadia, os funcionários de São Tomé ministraram um seminário sobre seleção e recrutamento de pessoal da Assembleia Nacional daquele país, em que foi oradora técnica do Departamento dos Recursos Humanos da Assembleia Nacional de São Tomé, Selma dos Santos. Os procedimentos, eles são parecidos, salvo uma outra matéria em que a legislação de cada país, resguarda alguns detalhes, mas os procedimentos são mesmo muito parecidos, tanto em São Tomé como em Angola. Trata-se de uma matéria que deve ser legislada. Sem a legislação realmente fica muito difícil de trabalhar nesse sentido. O recrutamento na lei é bem claro que deve ser sempre mediante concurso público, mas na prática não é isso que passa-se, ou melhor, que se verifica constantemente. Então acredito que, digamos, deve-se fazer ênfase mesmo para que isso realmente aconteça. Selma dos Santos apresentou um sumário de ferramentas que compõem todo o processo de recrutamento e seleção, onde constam também atos como indicação dos termos de referência, proposta de abertura de concurso, publicação,
seleção dos candidatos, publicação das listas dos concorrentes admitidos e excluídos e classificação final. No âmbito da troca de experiências entre as secretarias-gerais dos dois parlamentos, os funcionários da Assembleia Nacional de Angola abordaram com os colegas de Santo Tomé a questão do concurso público, pois na realidade atual existe um número considerável de funcionários a laborar em regime de contrato. A delegação de funcionários do Parlamento de Santo Tomé visitou o memorial Dr. António Agostinho Neto. No final da missão, Selmira de Fátima Castelo, técnica adjunta principal e chefe da Secretaria da Assembleia Nacional de Santo Tomé, agradeceu pela excelente recepção do corpo administrativo da Assembleia Nacional. Só tenho que agradecer pelo empenho e a dedicação e pela vontade que tiveram de disponibilizar os vossos serviços e pessoais de vossos serviços para que nos acompanhassem à visita, porque ficamos a conhecer muito do que nós não conhecíamos e histórias fascinantes e considero histórias mesmo que se deve preservar, porque são coisas que nós devemos conservar mesmo, porque fazem bem à cultura de cada país. Sabem preservar bem o que é bom. Só isso que eu tenho a dizer. A Assembleia Nacional promoveu, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, uma ação formativa sobre o processo legislativo do Parlamento angolano, dirigida a funcionários séniores de várias instituições públicas. Segundo Aniceto Pedro Fonseca, preletor da ação, a formação visou dotar os participantes de conhecimentos sobre a atividade político-parlamentar. Explicamos um bocadinho do funcionamento e organização do Parlamento, e fornecemos um conjunto de informações que, de facto, vai permitir, de forma, se calhar, muito superficial, conhecerem os aspectos ligados à vida parlamentar no dia a dia. O Parlamento é a casa do povo e, por ser esta casa do povo, devemos nós recebermos os cidadãos e explicarmos o que efetivamente se faz nesta casa, em termos de produção legislativa e em termos de atividade política. Isabel Coimbra, jurista do Ministério da Administração e Território, considerou positiva a ação de formação. Uma vez que nós, em termos material e formal, temos dificuldades na elaboração de atos normativos, tivemos que ir beber da experiência para o nosso dia a dia. E fizemos um balanço positivo da formação e na programação houve um parênteses que seria uma visita de estudo aqui à Assembleia para estarmos mais em contacto na prática sobre o que é o dia a dia dos atos normativos aqui na Assembleia e tivemos a oportunidade de ser brilhantemente apresentado pelo diretor Aniceto e ficamos todos satisfeitos. No final da formação, os participantes visitaram a Sala 1 do Parlamento, onde decorrem as sessões plenárias. A Assembleia Nacional promove desde o dia 24 de agosto uma ação de formação em técnicas de expressão do português e correção de textos que está a ser ministrada aos responsáveis e técnicos da Divisão de Redação e do Gabinete de Comunicação e Imagem. O curso enquadra-se no programa de formação contínua dos quadros do Parlamento angolano. A professora está-nos a dar conceitos, uns que já sabíamos e outros que estamos a ver pela primeira vez. Então estamos a conciliar uma aula primária com aulas de refrescamento. Então acredito que o que estamos a aprender servirá em grande medida para melhorar a nossa prestação. Estamos aqui a aprimorar os nossos conhecimentos no que a escrita e a oralidade da língua portuguesa diz respeito. Como sabe, somos um órgão de soberania, somos o espelho deste país e precisamos trabalhar muito mais toda a informação, quer documental, quer arquivo, como áudio, enfim. E para isso nós temos que partilhar com o público-alvo, seja os deputados, as pessoas em geral, uma informação credível, uma informação responsável e apresentada de forma correta e objetiva.
Para a formadora Maria Clara Andrade, o grau de aproveitamento dos formandos é positivo, tendo em conta a estrutura do curso e a forma de transmissão dos conhecimentos adotada. A avaliação é também uma avaliação formativa e, portanto, o que tenho apreciado é também o vosso contributo com empenho, com dedicação, posso dizê-lo, com muito entusiasmo. Versa mais sobre questões que dizem respeito ao funcionamento da língua, questões práticas de nível gramatical, de ortografia, que são saberes que foram adquiridos e que, como todos nós, precisamos de uma atualização. A formação dos funcionários e técnicos da Secretaria-Geral da Assembleia Nacional termina no dia 2 de outubro do corrente ano. A pausa parlamentar é o período de 2 meses entre o dia 15 de agosto e o dia 15 de outubro, em que a Assembleia Nacional não realiza nenhuma sessão plenária ordinária por imperativo regimental. Este imperativo do regimento está consagrado nos pontos 2 e 3 do artigo 84º daquele instrumento normativo que fixa igualmente o intervalo parlamentar no período de 15 de dezembro a 14 de janeiro do ano seguinte. Porém, e por deliberação da Conferência de Líderes, podem ser realizadas plenárias com caráter extraordinário no denominado período de pausa parlamentar, desde que a Assembleia Nacional seja chamada a tratar de assuntos em que estejam em causa os superiores interesses do Estado. Quando é que a Assembleia Nacional está em pausa parlamentar? A Assembleia Nacional está em pausa parlamentar no período compreendido entre 15 de agosto a 15 de outubro, conforme consagrado nos pontos 2, 4 e 5 do já citado artigo 84º. Entretanto, isto não significa que a Assembleia Nacional esteja inativa durante a sua pausa parlamentar e nós explicamos o porquê. Os deputados são integrados nas comissões de trabalho especializadas, cuja composição corresponde à representatividade dos partidos políticos ou de coligação dos partidos políticos, conforme o disposto no número 1 do artigo 62º do Regimento. Na pausa parlamentar, período em que o Parlamento não realiza sessões plenárias ordinárias, os grupos parlamentares efetuam visitas de fiscalização e estabelecem contacto com o eleitorado para fazer constatar num relatório a ser presente às comissões de trabalho em que estão integrados. A Assembleia Nacional, como órgão legislativo e fiscalizador, por excelência, é constituída pela Comissão Permanente, o Plenário, as Comissões de Trabalho especializadas e o Conselho de Administração, superiormente dirigidas pelo seu Presidente. Cada um destes órgãos é tido como executor da Assembleia Nacional porque produzem o trabalho legislativo preliminar de base, quer na generalidade como na especialidade, levados posteriormente à apreciação e aprovação pelo plenário. O trabalho efetuado por cada um destes órgãos converge para um todo, que se consubstancia na atividade política deste importante órgão de soberania. Nos órgãos ora referenciados, particular destaque para as comissões de trabalho especializadas que, à luz do artigo 66º do Regimento, realizam a sua atividade com caráter permanente e de acordo com os planos aprovados pelo plenário da Assembleia Nacional. Depois de efetuado o trabalho com caráter permanente, apresentam-no ao Presidente da Assembleia Nacional, que o submete à Conferência de Líderes para apreciação e posterior agendamento. Assim sendo, e de acordo com esta dinâmica, os deputados estão em permanente pendor laboral nas comissões de trabalho especializadas, porque aí o trabalho não para. Portanto, à guisa de conclusão, afigura-se errada a interpretação segundo a qual os deputados no período de 15 de agosto a 15 de outubro estão de férias coletivas, pois estes estão também sujeitos ao calendário de licença disciplinar. A Assembleia não para e, nesse sentido, já estamos a trabalhar no próximo programa para levar até si o dia-a-dia da Casa das Leis. Já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.